Vamos falar das salas integrativas na educação especial em Chapecó. Veja, trata-se de uma análise complexa e delicada, que toca no cerne do debate atual sobre a educação especial no Brasil. A proposta da Prefeitura de Chapecó, embora possa ter a intenção de oferecer um suporte mais intensivo e personalizado, apresenta riscos significativos de retrocesso no processo de inclusão escolar. A comunidade escolar, professores da educação especial, professores regentes e familiares não foram chamados para debater essa proposta ou sequer puderam opinar, o que gera insegurança sobre o futuro da educação especial em Chapecó e a garantia da inclusão escolar. Pretendo aqui apresentar uma análise crítica e detalhada, estruturada sobre a ótica da legislação vigente e dos princípios pedagógicos da inclusão. Sobre a existência das salas integrativas no Brasil. Não existe registro de um modelo exatamente como esse desenho: segregar apenas em português, matemática e incluir em ciências, artes e educação física, que tenha prosperado como política pública oficial e validada pelo MEC. Recentemente, antes de 2008, muitos estados, como São Paulo e Minas Gerais, tinham classes especiais para alunos com deficiência mental, focadas em alfabetização. Mas qual foi o resultado dessas experiências? Essas salas foram extintas ou transformadas em AEE, no contraturno, porque estudos mostraram que essas turmas viraram depósitos de alunos que nunca retornavam à turma comum. O aluno ficava anos tentando ser alfabetizado isoladamente e perdia o vínculo social da sua faixa etária. Por outro lado, não encontrei casos idênticos e que tenham dado certo recentemente com esse formato de segregação parcial por disciplina. As experiências exitosas são sempre de codecência, 2 professores na mesma sala, ou AEE robusto no contraturno. Se Chapecó implementar isso como política de retirada de sala, será um laboratório com alto risco judicial e pedagógico. A pergunta que fica: por que esse suporte não é oferecido dentro da sala regular? Vamos fazer uma análise crítica sobre a inclusão versus segregação. A proposta de retirar alunos da sala comum durante as disciplinas nucleares, alfabetização, letramento e matemática, e permitir o convívio apenas em disciplinas lúdicas ou de atividades como artes, educação física, ciências, é uma problemática sobre diversos aspectos. Este modelo tem o risco da segregação mascarada. Veja só, o fenômeno da segregação mascarada, onde a escola afirma ser inclusiva, mas pratica a exclusão de forma sutil, disfarçada de cuidado ou atendimento especializado. Não estou afirmando que trata-se de segregação mascarada, isso porque ainda não foi efetivada, mas a segregação mascarada acontece quando o aluno está matriculado na escola regular, fisicamente presente no prédio, mas é sistematicamente retirado do convívio com a turma para realizar atividades separadas, justamente nos momentos mais importantes do aprendizado. É preciso problematizar sobre os possíveis consequências e impactos desse modelo de escola integrativa. Vejamos: hierarquização do saber. Ao separar as crianças nas disciplinas cognitivamente mais exigentes, a escola envia uma mensagem de que eles não são capazes. Cria-se um currículo paralelo. Outra questão: desconexão curricular. O que o professor da sala integrativa ensina muitas vezes não conversa com o que a turma está vendo. Quando o aluno eventualmente volta para a sala de aula comum, ele está mais perdido no contexto, gerando um ciclo vicioso que impede a sua integração e reintegração. A violação do princípio da sala comum. O Decreto Federal 12.686 e a Lei 13.146 estabelece a matrícula e a permanência preferencialmente na turma comum. Preferencialmente não significa opcionalmente. A exceção só deve ocorrer quando esgotados todos os recursos de acessibilidade e adaptação curricular na sala comum. Temos a socialização prejudicada
claro, a socialização não ocorre apenas no pátio ou na aula de educação física. A socialização acadêmica, aprender a levantar a mão, discutir um problema matemático em grupo, ver como o colega faz a leitura, é fundamental. Retirar a criança nesse momento é, de fato, segregá-la do processo de construção coletiva do conhecimento. Ainda, esse projeto cria a estigmatização do horário. Todo dia, na hora da matéria importante, o aluno levanta e sai. A turma percebe, ele vira o aluno que não consegue. O retorno para a aula de artes, educação física, fica artificial, pois ele não participou da construção do dia com os colegas. A proposta das salas integrativas, de forma oculta, representa a redução de gastos na contratação de professores da educação especial. Essa proposta, embora preocupada com a criança, com a criação de alternativas, tem claro propósito de otimização da folha de pagamento, redução de custos com o pessoal. Ao analisar a proporção aluno-professor proposta, um professor para 6 alunos, fica evidente que o modelo visa substituir a figura do segundo professor ou professor de apoio em sala de aula. Este que atende 1 ou 2 alunos por modelo de agrupamento. Essa proposta pode determinar a eliminação do segundo professor de turma. Em Santa Catarina, a figura do segundo professor de turma é garantido por lei 11.256 de 1999 e é alvo de muitos debates jurídicos. É custo alto para os municípios. Ao criar a sala integrativa, a prefeitura se desobriga de colocar um profissional de apoio dentro da sala regular durante as aulas de português e matemática, que ocupam a maior parte da carga horária. O argumento da prefeitura será: o aluno já está sendo atendido por um especialista na outra sala. Então, o professor regente de sala comum não precisa de apoio extra para as aulas de artes ou educação física. Isso esvazia a demanda por contratação de segundos professores, reduzindo drasticamente o quadro pessoal temporário, os ACTs. A proposta sugere uma troca. Investe-se em espaço físico, montar uma sala para economizar em capital humano, que são os salários dos professores de caráter recorrente. A construção de salas são custos fixos e pontuais. Já a contratação de professores são custos contínuos e crescentes, com encargos, carreiras, férias. Ao agrupar os alunos, a gestão transforma o atendimento individualizado, que é mais oneroso, em atendimento coletivo, mais barato, tratando a educação especial como uma linha de produção onde se agrupam defeitos para correção em lote. Temos também o risco da precarização do trabalho pedagógico, barato que sai caro. A relação de um professor para 6 alunos com deficiência intelectual ou autismo é pedagogicamente arriscada e exaustiva, o que pode gerar custos futuros com afastamento de professores com problemas de saúde mental e ineficácia, inclusive, do ensino. Por outro lado, teremos uma sala heterogênea, com muitas diferenças. 6 alunos com deficiência nunca são iguais. Um pode ser autista não verbal, o outro ter DI severa com agressividade, o outro ter síndrome de Down com lentidão cognitiva. E colocar essas 6 demandas complexas para um único professor gerenciar simultaneamente é infinitamente mais barato do que ter 3 professores apoiando esses alunos em ambientes separados, mas torna o trabalho desse professor extremamente difícil. Ele deixa de ser um mediador pedagógico para virar um cuidador de grupo. Do ponto de vista financeiro, sob a ótica fria dos números, a proposta é altamente eficiente para o cofre público. Ela permite à prefeitura dizer que ampliou o atendimento, criando salas novas, enquanto, na verdade, reduz o número total de horas-aulas contratadas para suporte individual. É uma manobra da gestão que, primeiro, limpa a sala de aula regular, agradando professores regentes que reclamam da falta de apoio e do trabalho extra com a inclusão, reduz também a folha de pagamento, cortando a necessidade de múltiplos professores de apoio, gera marketing político, inauguração de salas e projetos, porém o custo dessa economia é pago pela qualidade da inclusão e pela segregação das crianças, que perdem o direito ao convívio e ao suporte individualizado no ambiente comum. Também é preciso fazer uma
análise do modelo dessas salas integrativas com relação ao atendimento educacional especializado. A proposta mantém o AE no contraturno, o que é positivo, contudo, transforma a escolarização no turno regular em salas especiais para matérias difíceis. E é nada mais nada menos do que o retorno às classes especiais, que o Brasil vem tentando superar desde a Constituição de 1988. Vou trazer aqui uma análise resumida da legalidade da proposta, focada nos principais dispositivos jurídicos brasileiros que regem a educação inclusiva. Veja só, existe um alto risco de ilegalidade. Veja só, a proposta, da forma como foi descrita, retirar alunos da sala regular para cursar disciplinas nucleares em sala separada, fere o ordenamento jurídico atual, pois configura ensino substitutivo e não complementar. A proposta viola a Lei Brasileira de Inclusão, Lei 13.146 de 2015. A LBI é a legislação mais forte sobre o tema. O que diz essa legislação? O artigo 27 e 28 garantem um sistema educacional inclusivo em todos os níveis. A recusa de adaptação razoável dentro da sala de aula comum e a exclusão do aluno em razão da sua deficiência configuram discriminação. Ao retirar o aluno de sala comum para ensinar alfabetização, letramento e matemática, a prefeitura está negando a adaptação do currículo no ambiente regular, o que é vedado. Essa proposta também viola o decreto 7611 de 2011, que trata da política de atendimento de educação especializada. O decreto preconiza que o atendimento educacional especializado, AEE, deve ser complementar ou suplementar, nunca substitutivo. Se o aluno deixa de assistir à aula de matemática da turma regular para assistir à aula de matemática na sala integrativa, isso é substituição. A lei exige que o aluno assista à aula na sala regular, com o apoio de um segundo professor, e faça o reforço no atendimento educacional especializado no contraturno. Muitos gestores usam o termo preferencialmente na rede regular da Constituição para justificar salas especiais. O preferencialmente significa que a regra é a sala comum. A exceção só é permitida quando o aluno não puder frequentar a escola. Como exemplo, se internação hospitalar ou condições de saúde gravíssimas que impeçam o convívio. Dificuldade de aprendizado em matemática ou alfabetização não justifica, juridicamente falando, fazer a segregação desses alunos. Então, se implementados da forma aqui apresentado, está devidamente demonstrada a sua vulnerabilidade e, evidentemente, pode sofrer ações judiciais por parte do Ministério Público ou das próprias famílias, pois, na prática, introduz as classes especiais para as disciplinas cognitivas, o que representa um retrocesso social e juridicamente contrário à Constituição Federal. Eu tenho entendimento que, do ponto de vista jurídico, que o correto é manter o aluno na sala comum 100% do tempo letivo e usar os recursos professores extras para codecência. 2 professores na mesma sala e não para criar salas segregadas. Ora, se a prefeitura pretende insistir nesse modelo, até mesmo para que ele não seja derrubado pelo Ministério Público ou considerado inconstitucional por violar o direito à convivência da turma comum, ele deve ser cercado de garantias extremas, que é uma medida excepcional, temporária e personalizada. O melhor caminho dentro dessa estrutura seria transformar essas salas em espaço de apoio transitório e não de lotação física. Caso essa proposta seja realmente implementada, vou apresentar aqui algumas diretrizes de redução de danos. A proposta deve ter caráter transitório. O aluno não pertence à sala integrativa. Ele vai lá para trabalhar uma habilidade específica de forma temporária e pelo menor tempo possível e deve retornar à sala comum assim que possível. Outra questão: planejamento conjunto. O professor da sala integrativa e o regente da sala comum devem planejar juntos. O conteúdo deve ser o mesmo, apenas com adequação de acesso. Se a turma está aprendendo frações, a sala integrativa deve ensinar frações com material concreto e adaptado, e não num currículo inferior. Outra questão importante: a codecência inversa. Em vez de tirar o aluno sempre, o professor da sala integrativa deve entrar na sala comum em alguns momentos para dar o suporte
suporte dentro da sala. Ainda, prosperando esse modelo de sala integrativa, é preciso afirmar o direito inalienável da família a decidir se o seu filho irá participar da sala integrativa. Mas isso somente poderá ocorrer depois de realizado o estudo de caso, ou seja, em que haja uma decisão tomada de forma consciente pelos familiares. Para que essa medida não seja autoritária, o protocolo deve ser rigoroso, cujo mecanismo é obrigatório. Não se pode colocar uma criança nessa sala apenas pelo autismo ou deficiência intelectual. A deficiência não define a necessidade pedagógica. Portanto, deve ser realizado um estudo de caso detalhado que prove que naquele momento específico a permanência na sala comum para aquelas disciplinas está trazendo sofrimento ou nenhum ganho para o aluno, mesmo com as adaptações. Mas quem participa da decisão? A decisão nunca pode ser monocrática, apenas do diretor ou de um professor. Deve ser uma decisão de uma equipe multidisciplinar composta por professor regente, que vai relatar as dificuldades na sala comum. 2. Professor de AEE, que avalia as barreiras de acessibilidade desse aluno. 3. Equipe pedagógica e orientadores educacionais. 4. Profissionais da saúde que podem contribuir, a exemplo de psicólogos ou fonoaudiólogos. 5. E mais importante, a família, os pais, os responsáveis, que são peças fundamentais. A concordância da família é necessária e obrigatória. A legislação brasileira, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei Brasileira de Inclusão garante aos pais a participação na definição da proposta pedagógica. A escola deve ter o termo de concordância. A escola não pode impor a sala integrativa. Se os pais entenderem que o filho deve permanecer 100% do tempo na sala comum, o que é um direito líquido e certo, a escola deve prover as adaptações lá dentro, com segundo professor, monitor e material adaptado. A família deve assinar um termo concordando com o plano, ciente que é uma estratégia pedagógica focada e não uma exclusão do seu filho. Então, tudo isso que aqui eu disse, trata-se de uma avaliação de caráter preliminar. Isso porque ainda não tive acesso a qualquer documento oficial, o que é também preocupante. Mas quero ouvir a opinião dos profissionais de educação, das entidades representativas e dos familiares. É preciso valer o slogan da ONU: nada sobre nós sem nós. Mas de antemão, diante da falta de informações e falta de debate com a sociedade, entendo não ser razoável a continuidade do projeto em tantas escolas como propôs: 2 escolas de educação infantil e 9 escolas de educação de ensino fundamental. Se você ficou com alguma dúvida, entre em nosso site paulinhodasilva.com.br, deixe suas dúvidas aqui nos comentários que iremos responder. Além de que estou aguardando sugestões e preocupações da parte de todos vocês pela educação inclusiva sempre.